Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui nossa última semana do PET 2, o assunto da aula de hoje vai ser sobre análise combinatória, tá? O que vem a ser análise combinatória? Análise combinatória é o ramo da matemática que a gente estuda basicamente, deixa eu voltar aqui, as possibilidades de alguma coisa acontecer, tá? Então, é aqui que a gente consegue fazer algumas combinações, né, de situações diversas para saber quantas possibilidades existem daquilo dali acontecer, tá? Isso é diferente de probabilidade, tá? Probabilidade eu calculo a chance de alguma coisa acontecer. Aqui a gente acha quantas possibilidades tem e quais as possibilidades, né? Então entra no. Aí, voltou. Meio torto, estranho. Então, olha lá. Primeiro, para a gente começar a falar em análise combinatória, a gente tem que falar num recurso matemático que é chamado de fatorial. O fatorial ele é representado por um ponto de exclamação, e ele consiste na multiplicação de um número pelos seus antecessores, até chegar no 1. Então, exemplos aqui dados. 5 fatorial, para eu escrever ele dessa maneira, ele significa que é o 5 vezes os seus antecessores, o 4, o 3, o 2, até chegar no 1. Então, 5 vezes 4 dá 20, vezes 6, 120. Por exemplo, 7 fatorial. Como é que eu represento 7 fatorial? Eu faço 7 vezes seus antecessores, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 5.040. Então, se eu tenho lá 90 fatorial, eu vou fazer 90 vezes 89 vezes 88, e vou multiplicando, até chegar lá vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí, só Deus sabe quanto vai dar. Tá? Mas é uma representação que a gente utiliza, chamada fatorial. Tá? Então, fatorial sempre vai ser o produto daquele número pelos seus antecessores. Professor, se for letra, e se for n fatorial? Se for n fatorial, perceba que quando eu calculo antecessores, eu sempre diminuo 1, né? 5 menos 1, 4, menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, até chegar no 1. 7, para chegar nos antecessores, 7 menos 1, 6, menos 1, 5, menos 1, 4, e assim vai indo. Então, n fatorial, quem são os antecessores de n? Seria aquele número menos 1, né? Se eu tirar uma unidade. Então, antecessor de n fatorial, né? Vai ser n, que é o próprio número, vezes o antecessor dele, que é n menos 1. Então, o antecessor de n menos 1, eu tenho que tirar mais 1, né? Então, n menos 1 menos 1, n menos 1 menos 1, eu posso chamar de n menos 2. Quem é o antecessor de n menos 2? N menos 3. E assim sucessivamente. Eu vou multiplicar até chegar vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? É uma ideia que a gente tem para n fatorial. Outro exemplo, n mais 2. N mais 2 fatorial. Como é que eu acho os antecessores dele? É só ir subtraindo de 1 em 1. Então, eu pego o n mais 2. Quem é o anterior a ele? N mais 1, né? 2 menos 1 fica 1. N mais 1, se eu tirar 1, fica N, depois N menos 1, depois N menos 2, e assim sucessivamente até chegar lá vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Então, essa é a ideia de fatorial. Por definição, 1 fatorial é igual a 0. Aliás, 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial também é igual a 1. Tá? Então, isso aqui é uma definição como consequência dessa ideia aqui do fatorial. Tá? Então, acaba que a gente tem essa regra aqui que não pode esquecer. Como que eu resolvo problemas envolvendo fatorial? Então, imagina que eu tenho aqui uma fração, que nem ele deu aqui, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Eu tenho o caminho mais longo, que seria que descobrir quem que é o 8 fatorial. Aí eu faço como aqui?
Eu vou escrever o 8 fatorial como 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quem é 5 fatorial? 5 fatorial é o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como a fração representa uma divisão, para que eu vou multiplicar por 1 em cima? Embaixo eu vou multiplicar por 1, depois eu vou dividir 1 por 1. Para que eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo se eu vou ter que dividir tudo por 2? Então aqui a gente pode simplificar. Esse é o caminho mais longo. Então, ó, posso simplificar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o resultado dessa conta é dado por 8 vezes 7 vezes 6, tá? Que dá 336. Preciso fazer isso? 8 e 5, os números são menores, então é mais tranquilo eu fazer. Mas e se fosse 93 fatorial e em cima tivesse 4 fatorial? E aí, como é que eu vou resolver? Eu vou abrir 93 até chegar no 1? Não tem necessidade, né? É 93? Isso. Como que eu posso fazer aqui? Né? Vou até colocar aqui, tirar esse 4, deixar um valor mais próximo de 93. Imagina que fosse 90 fatorial, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou ter que fazer o 93 até o 1 e o 90 até o 1? Não. A gente usa uma técnica que é pegar o maior fatorial que eu tenho e ir resolvendo ele até chegar no mais próximo. Então, ó, o que é 93 fatorial? 93 vezes 92, vezes 91, vezes 90, vezes 89 e assim vai indo. O que é 90 fatorial? É 90 vezes 89 vezes até chegar no 1. Perceba que aqui, ó, do 90, eu já consigo simplificar daqui para baixo. Então, a técnica que a gente utiliza é essa daqui. A gente pega o 93 e desce ele até chegar no 90. 93 vezes 92 vezes 91 vezes 90 fatorial. Por que eu posso escrever assim? Porque esse 90 fatorial vai ser quem? 90 vezes 89 vezes 88. Né? Então, eu vou do 93 até o 90, que é o mais próximo, e o de baixo eu nem preciso resolver. Eu deixo ele como 90 fatorial. Então, se eu tenho em cima 5, embaixo 5, eu posso simplificar. Se eu tenho 4, 4, 3 e 3, então se eu tiver 90 fatorial em cima, 90 fatorial embaixo, eu posso simplificar. Então, o resultado dessa conta fica 93, 93 vezes 92 vezes 91. Isso daqui vai dar 92 vezes 91. Dá 778.596. Tá bom? Então, na hora de resolver o fatorial, não precisa abrir ele até o 1, né? Do 8 aqui, ó, como que eu resolveria? Só chegar do 8 até o 5. Então, eu faço 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, vou parar no 5. Então, tem que ter o sinal de fatorial. Embaixo eu tenho 5 fatorial. Simplificou, chegamos ali no 336, que é a mesma coisa disso daqui. Tá bom? Fica a critério, então, o jeito que você vai fazer. Vamos ver, esse é o fatorial, tá? Lembrando que isso aqui é um recurso matemático para a gente achar número de possibilidades de alguma coisa. Então, o que a gente tem dentro da análise combinatória? A gente tem 3 elementos. A gente tem permutação, arranjo, combinação. Sem fazer a leitura de tudo, quando eu uso permutação? Quando eu quero trocar de lugar. Exemplo. De quantas formas diferentes posso organizar 6 pessoas em 6 cadeiras? São 6 pessoas em 6 cadeiras, significa que não vai sobrar nenhuma pessoa. Então, se eu fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, que a gente viu na semana passada, eu tenho 6 cadeiras, tenho 6 etapas. Quantas pessoas podem sentar na primeira cadeira? 6. Já sentou uma. Quantas pode sentar na segunda? 5. Já sentou duas. Sentaram duas. Depois eu tenho 4. Já sentaram 3. Sobrou 3. Já sentaram 4. Sobrou duas. Já sentaram 5. E aqui sobrou uma pessoa. Olha lá. No
princípio fundamental da contagem, eu faço 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É o número vezes seus antecessores, então eu posso escrever isso como 6 fatorial. Então, a permutação de n elementos é o n fatorial. Permutação de 6 é 6 fatorial. Permutação de 7, 7 fatorial. Permutação de 90, 90 fatorial. Tá? Então, basicamente, permutação é trocar de lugar. Depois, a gente tem duas formulazinhas aqui de arranjo e combinação. Arranjo e combinação já vai sobrar gente. Então, exemplo, você quer eleger um presidente e um vice dentre 6 pessoas. Não vão ser as 6 que vão ser escolhidas. Então, você tem uma possibilidade de 6 pessoas, mas você só vai escolher 2. Né? Então, a gente fala aqui que a gente vai fazer um arranjo entre 6 pessoas. Eu quero escolher de 2 a 2. Né? Que a gente chama aqui o arranjo de 6 tomados 2 a 2. Ou seja, eu quero grupos de 2 em 2. Então, o número de elementos, que são 6, vai ser n, e o conjuntinho que eu quero de 2 pessoas, presidente e vice, que são 2 pessoas, vai ser o p. Então, como que a gente resolve? N fatorial em cima, e embaixo faz n menos p e coloca fatorial. A gente vai chegar nesse tipo de situação aqui, ó. N fatorial e n menos p fatorial. Então, aí a gente faz esse processo de simplificação aqui na hora de resolver, tá? E outra forma que a gente pode fazer também é como combinação. Combinar significa que também vai sobrar gente, olha lá, sortear 10 alunos numa sala de 40 para ganhar um curso de informática. Perceba que aqui, nesse caso, eu quero 10 alunos. Eu não quero o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Não quero. Aqui no exemplo de cima, eu queria presidente, que de certa forma é o cargo mais importante, e depois o vice, que é o cargo um pouco menos importante. Então, no arranjo, a ordem importa. Se fosse uma corrida dentre 6 pessoas, primeiro e segundo lugar, eu calculo por arranjo. Agora, se eu quero premiar os 2 primeiros, eu faço uma combinação. O que muda na fórmula? Então, desses 40 alunos, eu quero 10 para ganhar o curso de informática, eu tenho que fazer uma combinação de N alunos, que são 40 alunos, escolhendo de 10 em 10. O que muda de uma fórmula para outra é que no denominador a gente coloca um P fatorial a mais. Então, a gente tem N fatorial em cima, N menos P fatorial embaixo e acrescenta um P fatorial. Por que eu acrescento um P fatorial? Porque se eu acrescentar mais um número aqui embaixo, o número de baixo do denominador vai ficar grande. Se eu divido de cima por um número maior, eu tenho um número menor de possibilidades. Eu tenho menos possibilidades. Por que eu vou ter menos possibilidades? Porque a ordem não me importa. Então, aqui, se o A estiver junto com o B, é o mesmo do B estar junto com o A. Então, por exemplo, aqui no arranjo, se eu tiver o A e o B, é diferente de B com A, porque uma coisa é o A ser presidente, outra coisa é o B ser presidente. Agora, se eu quero uma combinação, eu quero um grupinho daqueles dois, se eu faço o A com B, é o mesmo que B com A. Então, eu não preciso contar isso aqui 2 vezes, a gente acaba contando um número menor de possibilidades. Então, a diferença de arranjo e combinação é justamente essa. Acrescenta um P fatorial aqui no denominador. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Exemplo prático de permutação. Vocês vão ver essa palavrinha anagrama. O que é anagrama? Você trocar as letras da palavra formando outras palavras com ou sem sentido. Tá? Então, palavra cor. Quais palavras que eu posso formar com a palavra cor? Começando com C, pode ter ou R ou RO. Ó, cro, isso não é palavra, mas é um anagrama. Começando com R, eu posso ter OC ou CO. Nenhuma das duas faz sentido. E começando com O, eu posso ter RC ou CR. Também nenhuma, em língua portuguesa, faz sentido. Mas eu tenho aqui um total de 6 anagramas. 6 palavrinhas com ou sem sentido da palavra cor. Então, perceba que anagrama eu uso todas as letras, não sobra.
Então, se não sobra, é permutação. Se é permutação, de quantas letras? Eu quero permutar 3 letras só. Quero trocar de ordem essas 3 letras. Então, permutação de 3 é 3 fatorial, que dá 3 vezes 2 vezes 1, 6 anagramas, olha lá. Tudo bem? Então, são 6 anagramas distintos, né? Porque não pode repetir letra. Você não tem letra repetida ali. Caso de senha. Senha, a maioria delas é arranjo, porque a ordem dos caracteres vai importar, né? Então, quantas senhas de 3 dígitos eu posso formar com 1, 2, 3 e 4, sem repetir número? Eu poderia repetir também, né? Mas nesse caso aqui, sem repetição. Então, se é sem repetição, a ordem importa. Então, eu quero senhas ali, ó, 3 espacinhos para senhas. Então, se eu parar para pensar, eu tenho 4 possibilidades aqui, pelo PFC, semana passada. Eu tenho 3 possibilidades aqui, que eu já usei 2, e aqui eu vou ter 2. Né? Daria para eu fazer aqui 24. Mas como que a gente faz por arranjo? Então, por arranjo, ó, eu quero o arranjo de 4 algarismos. Não é por causa desse 4 aqui, não. É porque tem 4 algarismos aqui. Formar grupinhos de 3 em 3. Então, se eu tenho 4 para formar grupinhos de 3 em 3, então eu quero um arranjo de 4 tomados 3 a 3. Então, o N vale 4, que é o grupinho de 4 algarismos, e a senha, que vai ser o P, de 3 em 3. Então, em cima, 4 fatorial, embaixo, 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 fatorial, resolvo primeiro dentro do parênteses, vai dar 1 fatorial. 4 fatorial sobre 1 fatorial, 4 fatorial é 24, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e 1 fatorial é 1. 24 dividido por 1, 24. Então, dá para formar 24 senhas com os algarismos 1, 2, 3 e 4. Se tiver disposição aí, né, você pode fazer lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2. Ó, tem 6 que começa com 1. Então, quer dizer que vai ter 6 que começa com 2, 6 que começa com 3 e 6 que começa com 4. Totalizando, 24 anagramas. 24 anagramas, 24 senhas. Tá bom? E aqui, Juca foi ao supermercado comprar um sabonete, pretende comprar 3 fragrâncias diferentes e ele viu que tem 7. De quantas maneiras ele pode fazer a escolha? Então, ó, tem 7. Aqui não vai fazer diferença qual que ele pega primeiro, desde que ele faça grupos de 3 em 3. Então, ele tem que fazer uma combinação de 7 sabores, né? 7 sabores, 7 fragrâncias, combinando as de 3 em 3. Então, eu vou ter 7 fatorial em cima, que é o N. Os grupinhos vai ser o P. Então, eu vou ter 7 menos 3 fatorial, né? Que é o N menos P. Como é a combinação, eu acrescento um P fatorial. Então, olha aqui como que eu faço. 7 fatorial, 7 menos 3 dá 4 fatorial e 3 fatorial. Qual a técnica que eu mostrei para vocês? Que a gente pega o maior e reduz ele ao mais próximo. Então, do 7 eu vou reduzir até o 4. Então, eu faço 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, parei e coloco fatorial. Na parte de baixo eu tenho 4 fatorial, que vai simplificar. E o que eu faço com o 3 fatorial? Resolvo. 3 vezes 2 vezes 1. Posso multiplicar 7 vezes 5 vezes 6, normal. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1 e dividir o de cima pelo de baixo. Ou posso também simplificar, né? 3 vezes 2 é 6, vezes 1 dá 6. Então, eu tenho 6 aqui embaixo. Eu posso tirar um 6 embaixo, um 6 em cima. Só sobra o 7 vezes 5. Então, na verdade, aqui existem 35 maneiras dele escolher 3 fragrâncias num total de 7. Perceba que aqui também sobra, né? Ele só quer 3, de um total de 7, vai sobrar fragrância, porém a ordem não vai importar. Por isso que a gente faz uma combinação. Tá joia? Acho que é o que está aqui. Isso mesmo, ó. 35 formas diferentes de escolher suas fragrâncias de sabonete.
tá bom? Então é isso, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato, a gente se vê no próximo momento. Um abraço, até mais, tchau, tchau.